Olá, Luciano Ribeiro aqui. Hoje é dia de braçar uma American India Pale Ale, uma IPA americana. Acompanhe aí como vai ser.
Então é chegada a hora de provar a nossa American IPA, que recebe o rótulo em homenagem a Robert Oppenheimer, um físico cientista americano que esteve envolvido como líder do projeto da bomba nuclear americana, isso na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de provar essa cerveja, que tal um pouco da história da American IPA e de como ela foi importante no início da revolução da cerveja artesanal americana. Os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra e depois de sua independência, muitas cervejarias surgiram, mas ainda sob a influência da cultura cervejeira britânica. Muitos anos depois, já em 1920, devido a movimentos sociais conservadores, o governo norte-americano foi pressionado a promulgar a Prohibition, a Lei Seca Americana, que durou de 1920 a 1933. Após o final da Lei Seca, as pequenas cervejarias que sobreviveram a esse período viram-se em grande desvantagem em competir com as grandes cervejarias. Entre os anos de 1940 a 1980, o market share, isso é, a fatia de mercado das 5 maiores cervejarias dos Estados Unidos, passou de 19% do mercado para 75% do mercado. Basicamente, essas cervejarias só comercializavam cervejas lagers, do tipo American Lager. Entretanto, uma revolução cervejeira estava prestes a acontecer. E ela começou quando Fritz Maytag comprou uma pequena cervejaria falida em São Francisco, isso em 1965, e resolveu não competir com as grandes cervejarias. Maytag manteve o nome original da cervejaria, que era a Anchor Steam Brewery, e apostou na fabricação de estilos como Cream Ale, Porter e numa versão da Indian Pale Ale, ao invés de tentar produzir American Lagers. A primeira American IPA produzida em 1975 foi a Anchor Liberty Ale, que utilizava uma carga pesada de lúpulos Cascade. Lúpulo esse que havia sido recentemente desenvolvido em 1976 pela Oregon State University e lançado como uma variedade de lúpulos rico em aromas florais, semelhante ao da toranja, se tornando assim o lúpulo clássico para a fabricação de cervejas americanas artesanais. Devido ao sucesso da Anchor, outras microcervejarias foram surgindo, e a antiga prática do home brewing, que havia sido proibida desde a Lei Seca, foi liberada novamente em 1979. E foi assim que começou a revolução da cerveja artesanal americana, que levou os Estados Unidos a ocupar um grande lugar de destaque na produção de cerveja mundial, bem como a criar a mais recente escola cervejeira, a Escola Cervejeira Americana. Então, vamos agora fazer o serviço da nossa American IPA e ver como é que ela ficou. Então ela ficou com uma coloração muito bonita, tá com uma boa formação de espuma, espuma tá branquinha, bem cremosa e tá com uma boa formação de pelágio aqui, com muitas bolhas de CO2 se formando na base do copo. Ela apresenta um aroma cítrico que remete ao maracujá e a um pouco de toranja, ou pelo menos uma fruta amarela. A cor dela, mais uma vez, para vocês verem, ficou uma cerveja muito bonita. Nós utilizamos um pouco de gelatina, mas não muito, para clarificar essa cerveja. E eu sinto um leve aroma esterificado. Houve um problema nessa cerveja, que o início da fermentação dela foi muito arrastado. A gente teve uma lag time muito grande e quando a fermentação começou, ela começou lentamente.
E logo nas primeiras provas, né, nos primeiros dias, a gente notou a formação de muito álcool superior, tanto no aroma como no sabor. Entretanto, com o descanso do diacetil, a gente conseguiu retirar esse aroma de álcool superior e também o gosto de álcool superior na prova. Então aqui eu só consigo realmente sentir um leve esterificado, bem leve. Dá para sentir um pouco do aroma de dulçor do malte, mas os outros aromas são relacionados ao lúpulo. Aroma cítrico, aroma de maracujá e de frutas amarelas. Então vamos ver como é que essa cerveja ficou em relação ao paladar dela. Ela ficou muito seca. Ela ficou mais seca do que era esperado. Ficou bem amarga, com um retrogosto relacionado ao amargor de lúpulo, mas sem hash. Então não há astringência de amargor por conta do lúpulo no final do gole. Mas o amargor dela ficou muito puxado. Eu acredito que por conta que no final a gente teve um aumento no percentual de álcool, então a ABV dela subiu em relação ao que a gente esperava, apesar da fermentação ter começado muito arrastada, ela secou muito, ela perdeu muito do corpo, aumentou o ABV, né? Aumentou a quantidade de álcool por volume, e isso deve ter contribuído para esse amargor ter ficado acima do que a gente esperava. Mas em compensação, ficou uma cerveja muito refrescante por conta da leveza que ela apresenta agora. Não ficou do jeito que a gente queria, mas ficou uma cerveja boa. Aqui a gente vai aguardar para melhorar e corrigir os problemas que a gente encontrou nessa cerveja na próxima leva. Então, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, não se esqueça de dar o seu joinha. Ele é muito importante para nós. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos novos vídeos semanais. Se você já é inscrito, então continue acompanhando e cheers! Bem leve. Seca, feito o Nordeste.